Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de física. E, gente, continuando no assunto da última aula, hoje nós vamos ver a segunda lei de Newton. Tá? Lembra que a primeira lei de Newton a gente viu na última aula, que foi a lei da inércia. E agora vamos continuar esse conteúdo, certo? Então, vamos lá. Conceito de força. O conceito de força, gente, eu já passei para vocês em aulas passadas. Mas vamos ver aqui bem rapidinho, só para dar uma lembrada. Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Quando você aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, como estabelecem as leis de Newton, ou se deformar. Então, força é um agente, tá? Por exemplo, eu posso ser um agente porque eu posso pegar um objeto que está em repouso, aplicar uma certa força sobre ele e ele vai mudar seu estado de repouso, certo? Então eu posso ser um agente. O agente pode ser uma pedra. Alguém jogou uma pedra, a pedra vai bater em alguma coisa, né? Com uma determinada força e vai alterar o estado de repouso ou de movimento desse outro objeto atingido, certo? Então é isso. É o agente que aplica, que é responsável pela alteração do estado de repouso ou de movimento. Tranquilo? Vamos lá. Lembra aí de que em força, né, nós vemos alguns tipos de força, que é importante lembrar aqui para a segunda lei de Newton. Lembra aí que a gente viu força elástica? Lembra? A força elástica, que pode ser representada por FL, é a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade. Por exemplo, uma mola, borracha ou elástico, certo? Essa força determina, portanto, a deformação desse corpo quando ele se estica ou se comprime. Isso dependerá da direção da força aplicada. Então, a força elástica, gente, é a força aplicada sobre um corpo que pode ser uma mola, pode ser uma borracha, pode ser um elástico, né, que tem essa elasticidade. E essa força aplicada vai ocasionar, vai produzir uma deformação nesse objeto que está recebendo essa força aplicada. Certo? Então, a força elástica é justamente a quantidade de força, a intensidade da força aplicada sobre esses tipos de objetos. Certo? Exemplo aqui, olha só. Imagina que eu tenho uma mola, né? Ela está presa em um haste, né? Um pedaço de ferro, alguma coisa desse tipo. Então, está presa aqui, ó. Imagine que aqui, na ponta aqui dessa mola, vai ser aplicada uma força. E aqui nesse exemplo, né, nesse desenho, a representação da força está representada por um peso aqui, um pesozinho, um objeto aqui. Aí esse objetozinho que está conectado na extremidade dessa mola vai aplicar uma força para baixo, né? E essa força aplicada para baixo vai fazer com que essa mola ela crie uma deformação. Observa que ela estava nesse estado aqui, ó, bem comprimida. Depois que aplicou uma certa força, ela começou a esticar. E esse esticamento que está ocorrendo aqui, gente, está ocorrendo através dessa força sendo aplicada e está ocasionando essa deformação. Então, essa mudança de estado do corpo, né, da mola, é justamente é, a deformação aplicada no corpo, através da força. Então, houve essa deformação. E, gente, observa que houve um comprimento aqui, né, uma distânciazinha na deformação dessa mola. Então, dependendo da força aplicada, pode ser que a deformação seja grande ou seja pequena. E essa deformação, essa distância deformada, pode ser determinada, que é o comprimento, né? Que é a deformação dessa mola. Observa que aqui foi chamado de x. Então, a deformação aqui foi chamada de x. Se eu aplico uma força maior nessa mola, então, ao invés de eu colocar um pesozinho aqui, né, colocasse 2, então teria o dobro de força. Observa que a deformação da mola vai ser o dobro também. Né? Olha, era isso aqui, só esse pedaço, que eu chamei de x. Se eu aplico o dobro da força, vai deformar o dobro. Então, por isso que ficou 2x aqui. 2 vezes a deformação. Se eu aplico o triplo na força, né? O triplo da força, olha que a deformação também vai ser o triplo.
Então, dá para perceber, né, que a força aplicada e a deformação da mola é diretamente proporcional. Quanto mais força eu aplicar, a mola mais vai se deformar, certo? Então, aqui é só um exemplozinho. Lembra aí da fórmula para me determinar a força elástica. Tem uma formulazinha, né, que vocês já viram isso também. Para calcular a força elástica, utilizamos uma fórmula elaborada pelo cientista inglês Robert Hooke, que ele viveu entre 1635 e 1703, chamada de Lei de Hooke, tá? E essa formulazinha é essa daqui, gente, ó, força F é igual a K, lembra que K é a constante elástica, vezes X, onde esse X é a deformação da mola. Lembra aqui que quando foi aplicada uma força, houve uma deformação que nós chamamos de X, tá? Então esse X aqui representa a deformação da mola. Então tá aqui a legenda, ó. O F é a força aplicada no corpo elástico. Essa força, a unidade de medida é o Newton. K representa a constante elástica, né? Que a unidade de medida vai ser Newton por metro. E X representa a deformação, que é a variação sofrida pelo corpo elástico, que é a deformaçãozinha. E essa deformação ela é dada em metros, beleza? Sim, aí essa constante elástica aqui, o K. O que seria essa constante elástica? Constante elástica, vale lembrar que a chamada constante elástica é determinada pela natureza do material utilizado e ainda por suas dimensões. Então, diferentes materiais, por exemplo, uma mola de ferro com um elástico, né, de borracha, a deformidade a constante elástica desses dois objetos é diferente. Provavelmente, ó, a mola de ferro ela tem uma resistência maior do que um elástico, né? Uma ligazinha, sei lá, de guardar dinheiro, aquelas ligazinhas. Então, uma mola de ferro e uma ligazinha vai ter constante elásticas diferentes. Por quê? Porque o ferro, como ele é mais resistente, né? Tem que ser aplicada uma força maior, então tem uma constante elástica diferente, uma constante elástica maior do que um elásticozinho, certo? Então, beleza, exemplozinho de aplicação, olha. Uma mola apresenta uma das extremidades fixada a um suporte. Ao aplicar uma força na outra extremidade, essa mola sofre uma deformação de 5 metros. Determina a intensidade da força aplicada, sabendo que a constante elástica da mola é de 110 Nm por metro. Então, pede para determinar a força aplicada, né? Então, beleza. Bem simplesinho de calcular, né? Porque aqui é só utilizar a formulazinha de força elástica. Então, a força elástica vai ser igual a constante elástica vezes a deformação da mola, né? Então, é só isso aqui, ó. Observa que a constante elástica é 110, já está aqui. A deformação foi de 5 metros, como está informando aqui, e pede para determinar a força. Então, vai ficar 110 vezes 5, só isso. Então, tá aqui, ó. Para saber a intensidade da força aplicada sobre a mola, devemos utilizar a fórmula da lei de Hooke, que vai ser F igual a K vezes X, 110 vezes 5, que se eu multiplicar vai dar 550. Então, 550 newtons. Essa vai ser a força aplicada. Só isso, ó, como é fácilzinho de calcular, né? Força-peso. Essa força-peso eu também já passei para vocês, a gente já viu um pouquinho sobre isso, mas vamos lembrar. Lembra que força-peso de um corpo é a força gravitacional, exclusivamente atrativa, produzida por um segundo corpo de grande massa, como a Terra, a Lua ou o Sol, por exemplo. De acordo com a lei da gravitação universal, dois corpos que contenham massa atraem-se com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, quando a gente trabalha com força-peso, a gente vai estar trabalhando com força gravitacional, gente. Lembra que até a gente precisa lembrar, né, sempre que a gravidade da Terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembra? A gente precisa utilizar isso para determinar força-peso. Lembra? Então,
Outra coisa que é bom lembrar, né, que quanto maior for a massa de um corpo, maior será a força gravitacional que ela exerce. Então, a gravidade da Terra, ela é muito maior do que a gravidade da Lua. Por quê? Porque a massa da Terra é maior do que a da Lua, é bem maior do que a da Lua. Por isso que a gravidade na Terra é maior do que a da Lua. O Sol, por exemplo, a gravidade do Sol é maior do que a da Terra, porque a massa do Sol é bem maior do que o da Terra, certo? Força-peso, força gravitacional ou simplesmente peso são fundamentalmente a mesma coisa. No entanto, é bastante comum que confundamos os conceitos de peso e massa, que são diferentes. Enquanto o peso é uma força medida em newtons, a massa de um corpo é a quantidade de matéria nele contida, medida em quilogramas. Então, aquele negócio, né? Quando eu falo, eu peso 72 quilos. Então, na verdade, a massa do meu corpo é 72 quilos, tá? Peso é força. Tranquilo? Então, como é que eu calculo a força-peso? Fórmula da força-peso. A fórmula usada para calcular a força-peso é esta, confira. P, né, que é força-peso, vai ser igual a massa vezes gravidade, m vezes g, tá? Onde P representa o peso em newton, m representa a massa em quilograma e g representa a gravidade local em metro por segundo ao quadrado. Quando eu falo a gravidade local, tá? Porque essa gravidade vai depender de onde a gente está considerando. Se a gente está considerando o planeta Terra, é uma gravidade. Se eu estou considerando a Lua, é outra gravidade. Se estou considerando Marte, é outra gravidade. Certo? Então, não coloquei nenhuma aplicação dessa força-peso. Mas tenta lembrar aí, não faz muito tempo não, que eu passei esse assunto para vocês. Até na avaliação diagnóstica eu botei questões em relação à força-peso, tá? Qualquer coisa, dá uma olhada nos exercícios que vocês têm aí no caderno. Agora vamos entrar na segunda lei de Newton. Então, segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Esta lei afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração. De acordo com ela, quando se sujeita um corpo à ação de uma força resultante não nula, esse corpo adquirirá uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante, tá? Então, o princípio fundamental da dinâmica vai trabalhar com força resultante, onde diz que essa força resultante é você pegar a massa de um corpo e multiplicar pela sua aceleração. Então, quando fala que é o produto de massa por aceleração, é a multiplicação. Olha, esse conceito aqui está no livro de vocês. Agora eu não lembro qual é a página agora, eu não sei se é 110 ou é 111. Depois vocês têm uma olhada no livro de vocês que tem essa segunda lei de Newton. É só procurar lá no índice do livro que vocês acham lá qual é a página. No livro de vocês diz o seguinte, ó, a força resultante que age num corpo de massa m produz uma aceleração a, tal que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa é a fórmula, gente, do princípio fundamental da dinâmica, tá? Que é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a massa m é uma grandeza escalar sempre positiva, os vetores f e a sempre terão a mesma direção e mesmo sentido. Matematicamente, podemos considerar a massa m como coeficiente de proporcionalidade entre as intensidades de f e a. Assim, nós temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ou nós podemos dizer que a aceleração é a mesma coisa que a força resultante dividido pela massa. Então, gente, a gente tem essas duas relações que a gente pode utilizar, tá? Para esse assunto. Força resultante é massa vezes aceleração, e eu posso dizer que a aceleração é força resultante dividido pela massa. Como é que acha isso? Aqui é só fazer uma regrinha de 3 simples, né? Observa só. Imagina que esse m vezes a está no primeiro membro, então teria m vezes a igual a F, força resultante, tá? Esse M está multiplicando, eu poderia jogar para o segundo membro dividindo, então ficaria A é igual a força dividido para M. Por isso que eu posso utilizar essa relaçãozinha aqui de aceleração.
Então, a aceleração vai ser igual à força resultante dividido pela massa, certo? Explicando um pouco mais sobre essa parte do assunto. Ó. Para uma mesma intensidade da força resultante aplicada, quanto maior a massa do corpo, menor a intensidade da aceleração adquirida por esse corpo. Olha só que com essa ilustração aqui dá para entender um pouco sobre isso. Observe, imagina que eu tenho esse bloco aqui, ó, esse bloco retangular, e esse bloco tem uma massa, né? Então tá aqui a M de massa, essa é a massa do corpo. Aqui é uma força aplicada nesse bloco. E, gente, quando eu aplico uma força nessa massa, vai ocorrer uma aceleração. Concorda? Certo? Então, tem essa massa aplicando uma força sobre essa massa e essa força vai ocasionar uma aceleração sobre essa massa. Beleza. Agora, imagine que eu pegasse o dobro dessa massa e aplicasse a mesma força. Então, tá aqui, ó, 2 vezes a massa, né, 2 blocos, e a força aplicada é a mesma força que foi aplicada na primeira massa. Observe que quando eu aplico essa mesma força nessa massa que é maior, a aceleração vai ser menor. Olha que a aceleração ficou dividida para 2, né? Dividiu para 2. Se eu aumentei o dobro da massa, diminuiu o dobro na aceleração. Então, quando fala para uma mesma intensidade da força resultante, então a mesma força aplicada, quanto maior a massa do corpo, menor a intensidade da aceleração. Então, quanto mais massa, menor a aceleração para uma mesma força aplicada, certo? Para que esses dois blocos ficassem com a mesma aceleração desse primeiro bloco, a força aplicada aqui teria que ser maior. Então, provavelmente teria que ser o dobro da força, certo? Olha o que está dizendo aqui, ó. Para uma dada força, a massa e o módulo da aceleração são inversamente proporcionais. Beleza. Essa aqui já é outra ilustração, tá? Ó. Para uma mesma intensidade da aceleração, quanto maior a massa do corpo, maior deverá ser a intensidade da força resultante necessária para acelerar. Eu já falei isso no exemplo anterior aqui. Mas olha só, gente. Se eu tenho uma força aplicada sobre uma massa e está ocorrendo uma aceleração, certo? Como vocês já estão vendo aqui. Se dobrar a massa desse corpo e eu quero que a aceleração continue sendo a mesma, olha que a aceleração está a mesma coisa, eu tenho que dobrar a força, não é? Para que continue a mesma aceleração. Olha o que está dizendo aqui, ó. Para uma dada aceleração, o módulo da força e a massa são diretamente proporcionais. Beleza? E um terceiro exemplozinho aqui, ó. Para um mesmo valor da massa do corpo, quanto maior a intensidade da força resultante aplicada, maior a intensidade da aceleração. Então, olha aqui, nesse primeiro bloco, eu tenho uma força aplicada, está ocorrendo uma aceleração, tá? Se a massa continua a mesma e eu dobro a força, consequentemente vai dobrar a aceleração, certo? Para uma dada massa, os módulos da força e da aceleração são diretamente proporcionais. A informação aqui, ó, no SI, a massa é medida em quilograma e a aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Assim, de acordo com a segunda lei de Newton, a intensidade da força resultante é medida em quilograma metro, né? Mas quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Unidade de medida que recebe o nome de Newton. Então, ao invés de eu colocar quilograma metro por segundo ao quadrado, eu posso colocar simplesmente N de Newton. Beleza? Vamos lá. Exemplo. Um corpo de massa igual a 10 quilos, olha que isso aqui é a massa do corpo, move-se com aceleração constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Determina a intensidade da força resultante sobre esse corpo. Então, olha só, gente, quem é que determina a força resultante, tá? Sobre esse corpo? A massa é 10 quilos, vezes a aceleração desse corpo, que é 0,5. Olha como é simples. Substituir lá na fórmula, massa vezes aceleração. Se eu multiplicar, eu vou achar a força resultante. Então, a força resultante aqui seria o quê? Se eu multiplico 10 vezes 0,5, vai dar 5. 5 como resposta. Então, é 5 newtons. Beleza? Bem facinho. Tranquilo? Tá aqui a resposta.
Outro exemplo. Quando sujeito a uma força resultante de 100 newtons, um corpo passa a mover-se com aceleração constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Qual é a massa desse corpo? Olha aqui nessa questão já está um pouco diferente, né? Porque aqui já está dando a força resultante, já está dando, ó, a força resultante é 100 newtons, está dizendo que a aceleração desse corpo é 0,5 e está pedindo qual é a massa. Então está pedindo para determinar quem é m. Então lembra só, força é igual a massa vezes aceleração. Força eu já sei quanto é que vale, então eu tenho 100 igual a massa que eu quero achar, vezes a aceleração, que é 0,5. Fica com isso aqui. Se eu multiplicar m vezes 0,5, vai dar 0,5 m. Eu já vou colocar no primeiro membro, tá? E esse 100 fica no segundo. Pega esse 0,5 que está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter que m vai ser igual a 100 dividido para 0,5. Beleza. Se eu dividir 100 para 0,5, eu vou achar como resposta 200. 200, eu ia botar newton aqui, tá? Mas não é newton não, é quilograma. 200 quilos. Porque é massa que eu achei, tá? Massa. Então tá aí a resposta. Só isso. Beleza? Tá aí o cálculozinho, tal. Beleza, gente. É isso que eu tenho para vocês essa semana, tá? Segunda lei de Newton, que vai trabalhar com essa expressão, que é força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? E vou deixar um exercíciozinho, como sempre, vocês vão fazer. Na próxima aula eu corrijo. E no decorrer das próximas aulas, nós vamos ver a terceira lei de Newton, ou continuar nessa segunda, que eu vou olhar no livro se tem mais alguma coisa para passar para vocês, que eu não estou lembrado agora. Senão, a gente vai para a terceira lei de Newton. Beleza, gente? É isso. Até a próxima aula.